convidá-los a fazer duas leituras bíblicas. A primeira é de Gênesis, capítulo 3. A gente vai iniciar no versículo 1 até o versículo 21, que vai contar a história da primeira tentação que aconteceu com Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz assim: A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde é que você está? O homem respondeu: Eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou: E que foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: A mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Por que você fez isso? A mulher respondeu: A cobra me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à cobra: Por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Para a mulher, Deus disse: Vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido e ele a dominará. E para Adão, Deus disse o seguinte: Você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos, e o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. Esse é o primeiro texto de Gênesis, essa narrativa da primeira queda, em pecado de Adão e Eva. Agora eu gostaria de fazer a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 4. Você palavras de Jesus e do Evangelho, quero convidar a congregação a se colocar em pé. Evangelho de Lucas, capítulo 4, começa no versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele
nesse tempo todo, ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois o diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Essas são as palavras do Evangelho que vamos meditar no culto de hoje. Essas palavras aqui ditas e meditadas possam chegar no coração e na vida de cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Podem sentar. Obrigado. Queridos irmãos, o que é uma tentação? Por que a tentação ela acontece? Como uma tentação se manifesta na nossa vida? Quais são as maneiras de nós lidarmos com as tentações? Essas são algumas das perguntas que nós gostaríamos de fazer nessas próximas semanas. Hoje estamos iniciando uma pequena série de mensagens que vai tratar sobre esse tema tão presente, tão real e tão desafiador que nós cristãos vivemos todos os dias, que é a tentação. E é pertinente também, já que nós estamos iniciando esse período da Quaresma, só na última quarta-feira, onde nós olhamos para a cruz, olhamos para aquilo que Cristo fez por mim e por você, mas também olhamos para o domingo da ressurreição, para podermos juntos, no domingo da Páscoa, celebrar a vitória de Jesus, da vida sobre a morte, da salvação sobre a condenação. Não sei se vocês conhecem esse livro aqui, chamado Tentação. É um livreto bem... É um clássico da literatura teológica. Quem escreveu foi Dietrich Bonhoeffer. Pela capa vocês podem ter uma ideia, né, do contexto que ele foi escrito e da situação em que isso acontece. A gente não precisa dar muitas introduções dos impactos da Segunda Guerra Mundial e dos impactos que o nazismo trouxe não só ali para o contexto da Alemanha, povo judeu, mas também diante de toda a humanidade. Dietrich Bonhoeffer era um pastor luterano que foi preso, viveu um período da concentração, preso pelo menos 2 anos, e foi assassinado no dia 9 de abril de 1945, pouco antes de acabar a Segunda Guerra Mundial. Mas ele foi preso justamente porque ele foi contra exatamente aquilo que estava acontecendo, foi uma voz contrária àquilo que estava surgindo. Ele dizia: não, é Jesus Cristo, e não qualquer pessoa ou Estado que é o meu Senhor. Só que essa voz ficou cada vez mais forte ao ponto de ele ser jogado na prisão. Interessante que na prisão ele teve oportunidade de escrever várias cartas, às vezes num pedaço de papel, às vezes ele tinha oportunidade de escrever, e ele dialogava muito com seu pai, um psiquiatra. E dentro dessas muitas cartas, né, que ele escreve, tem um livro que faz um compêndio disso, Resistência e Submissão, e é muito interessante esse livro que ele vai contando até pelos dias. No dia 15 de maio de 1943, então logo quando ele chega, ele é colocado na prisão,
Ele escreve, em uma das suas cartas, ele diz assim: eu nunca tinha ideia, para o seu pai, ele diz assim, eu nunca tinha ideia do que é a tentação, do que a palavra, do que a Bíblia descreve sobre tentação, no momento que eu entrei dentro dessa cela. Foi quando eu estive aqui que essa palavra tentação se tornou muito mais concreta, muito mais real na minha vida. Acho que, pode nos ajudar muito nessa reflexão, pensando a respeito desse tema, da tentação. Que mesmo a gente sentindo no corpo dores, sofrimentos, angústias, a gente sabe que mesmo assim Deus está presente, Deus está conosco, Deus está aqui. E é interessante que nessas muitas cartas, o tom, apesar de a gente conhecer o contexto, o tom é de gratidão pelo cuidado de Deus na sua vida. Mas quando ele escreveu esse livro Tentação, não foi quando ele estava preso. Foi 5 anos antes de ele entrar na prisão, 1937. Mas o contexto da guerra já estava, ficando mais forte, e até a razão dele meditar isso junto com outros pastores, dentro de um contexto de um seminário chamado Seminário Confessante, é justamente porque eles eram ilegais. Eles não poderiam estar, não eram autorizados pelo governo a se reunirem. E eles refletiram sobre esse tema, tentação. Sobre 2 perspectivas que eu gostaria de compartilhar também com vocês. Primeira, através dessa petição do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação, vinculado com a narrativa do Evangelho de Lucas, que nós também ouvimos hoje, que é Jesus indo até o deserto e sendo tentado pelo diabo. Vamos meditar um pouquinho mais sobre essas reflexões. Quantas vezes vocês já não oraram o Pai Nosso? Eu creio que seja a oração que vocês mais conhecem. É interessante que esse é um pedido dos discípulos para Jesus. Jesus nos ensina a orar. E dentro dos várias petições que são colocadas ali, que seriam interessantíssimos a gente olhar com calma cada uma dessas petições, mas olhando para uma delas, Jesus diz: não nos deixes cair em tentação. Quantas vezes nós já não oramos o Pai Nosso e perguntamos: não nos deixes cair em tentação. Mas de repente a tentação aparece, ela está do nosso lado. Às vezes são situações que a gente já teve a experiência antes, mas de alguma forma nós somos fracos àquilo e caímos, ou vivenciamos novamente, ou são situações novas que o diabo nos seduz a estar envolvidos nessa nova realidade. Eis a tentação. Eis a tentação. Jesus, eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso, dizendo que, eu acho que todos nós vamos concordar, que nenhum ser humano passa nessa vida sem ser tentado. Isso é impossível. Todos nós, em algum momento da nossa vida, ou constantemente na nossa vida, somos tentados. Todos nós somos. E Jesus, quando a gente olha para essa petição, Ele não está dizendo que a gente não vai passar pelas tentações. Às vezes a gente tem uma impressão, se a gente estiver na igreja ou orar essa oração do Pai Nosso, nós vamos estar livres das tentações. Não é isso que nós aprendemos nessa oração. Jesus não diz que a gente vai estar livre de qualquer tentação, mas Ele não quer que a gente caia na tentação, porque Ele sabe que nós vamos passar por elas, senti-las, vivê-las. Jesus nos ensina a pedir para não cairmos em tentação. Em outras palavras, diz assim: se você estiver sozinho, só você, só eu, depender somente das minhas forças, eu vou cair. Eu sei disso, os discípulos sabiam, Jesus sabia disso. Por isso que nessa oração
E uma das razões dele colocar isso também como petição, e uma das armas que a gente pode lutar contra as tentações, é pedir em oração: ó Senhor, não me deixe passar sozinho. Esteja junto comigo, me acompanhe, esteja ao meu lado, não me abandone. Se formos olhar para esses dois textos bíblicos que acabamos de ler, de Gênesis e do Evangelho, e isso não só no Evangelho de Lucas, mas nos outros evangelhos também vamos ter essa narrativa da tentação de Jesus, vamos perceber que todas as tentações que estão contidas nas histórias bíblicas se originam de uma dessas duas histórias, ou da queda de Adão e Eva, do ser humano, ou da queda de Satanás. Ou nós somos tentados no nosso corpo, ou nós somos tentados em Cristo. O que eu quero dizer com isso? Ou nós somos tentados a abandonar a nossa fé. A primeira tentação fala da queda do ser humano, e a segunda tentação fala da queda de Satanás. A primeira tentação fala que o ser humano não conseguiu vencer essa tentação. A segunda fala que Cristo venceu. Então, gostaria de comparar um pouquinho essas duas histórias e aplicar isso também para a nossa vida. A narrativa é muito conhecida, Gênesis 3, de como o ser humano ele caiu em tentação. Agora percebam, observem como o diabo, na sua astúcia, vai até Eva então para fazê-la cair em pecado. Interessante que o diabo se utiliza de uma das criaturas, a cobra. Mais interessante ainda é a maneira como ele se direciona até Eva. Uma certa pergunta, um certo questionamento: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer nenhuma das frutas aqui do jardim? E a Eva responde, bastante sinceridade: não, a gente pode comer de todas as frutas que estão aqui das árvores, menos daquela lá. Porque se nós comemos dessa árvore, da fruta dessa árvore, todos nós vamos morrer. Ah, não, vocês não vão morrer. O que Deus estava querendo dizer é que se vocês comerem dessa fruta, da fruta dessa árvore, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. Naquele momento os olhos da Eva se abriram e aquela árvore começou a ficar mais bonita. E tentação, na verdade, é um pouco isso, né? Os nossos olhos começam a: nossa, isso não é tão ruim assim, essa fruta parece ser bem mais gostosa do que antes era. E de repente, pá, ela pegou, comeu, deu para Adão, também comeu e caiu em pecado. Mas percebam como o diabo ele se introduz ali dentro desse diálogo. Na verdade, ele se introduz trazendo um certo questionamento. É verdade que Deus disse isso para vocês? É assim mesmo que Deus disse? Será que você compreendeu bem essa parte? Será que não tem um outro entendimento sobre isso? De repente Deus não quis dizer isso que você está pensando, Ele disse outra coisa. E da fé surge a dúvida, da vida, esse abismo do pecado e da morte. Hoje nós também nascemos com a semente da dúvida em nossos corações. Será mesmo que Deus disse isso para nós? É assim mesmo? E assim a gente vai alimentando esse afastamento, essa dúvida, esse pecado natural que nasce em nós. Mas de uma forma bem pontual e bem simples, o que o diabo arrancou dos primeiros seres humanos, do coração dos primeiros seres humanos e também de cada um de nós? A palavra de Deus. Em outras palavras, a vontade de Deus, o desejo de Deus do que Ele deseja para as nossas vidas. Um tempo atrás alguém me perguntou: pastor, o que é pecado? O que significa a palavra pecado? A gente tem muitas maneiras de responder essa pergunta. O que é pecado? Uma delas é não fazer a vontade de Deus.
Pecado é não fazer a vontade de Deus. Agora vocês vão perguntar, mas como é que eu sei qual que é a vontade de Deus? Por natureza nós não sabemos mais. Porque se a gente olha para a criação, para as coisas que estão ao nosso redor, a gente vai perceber, sim, existe um Criador, existe um ser divino, mas a criação não me diz qual que é a vontade de Deus. Eu até posso olhar para dentro de mim, tentar buscar essa resposta. E eu olho para mim e vejo, não, é impossível o ser humano ter existido do nada. Tem que ter uma mão criadora aqui. Mas nem nós mesmos, nem a criação, as coisas que estão ao nosso redor, dizem qual que é a vontade de Deus. Nós perdemos a imagem e semelhança, nós perdemos o conhecimento a respeito daquilo que Deus deseja para nós ou não. Mas graças a Deus Ele nos revela, por meio da sua santa palavra. Só que como é que nós vamos saber a respeito daquilo que Deus deseja se nós não ouvirmos, se alguém não for testemunhar, se alguém não falar, proclamar a respeito disso? E eu vejo muito na educação dos filhos, e a gente está aos poucos percebendo isso. A gente não precisa, eu não vejo nenhum pai, nenhuma mãe intencionalmente ensinar os seus filhos a mentir, a caluniar, a trair, a fazer o mal para o próximo. Mas os pais buscam com todas as forças fazer o quê? Ensinar aquilo que é correto. Mas as crianças nunca vão saber o que Deus fez por elas se não for testemunhado. Se os pais, padrinhos, se a igreja não ensinar, para que através dessa voz o Espírito Santo venha trabalhar no coração dela e ela possa expressar isso como uma expressão de confiança ao longo de toda a sua vida. Isso está em todo ser humano, todos somos pecadores. Esse pecado inicial da primeira tentação tirou de todos nós o conhecimento daquilo que Deus deseja. E a segunda tentação, a tentação de Cristo, ela foi muito mais penosa, porque sobre Adão e Eva não tinha nada pesando sobre eles, mas sobre Cristo estava pesando o meu, o seu, o pecado de todos nós. E ele foi abandonado, foi deixado sozinho, foi levado a um deserto, sem ajuda nenhuma. E são 3 tentações que Jesus sofre. Não é o objetivo aqui olhar em detalhes cada uma dessas tentações, mas o objetivo é fazer paralelo, fazer uma comparação. Na primeira tentação, o que a gente percebe, a mesma estratégia usada pelo diabo lá com Adão e Eva vai acontecer agora de novo com Jesus. E a tentação é qual? Como é que o diabo começa esse diálogo? Se tu és o Filho de Deus. O diabo questiona a divindade de Jesus. Se realmente você é o Filho de Deus, então me prove, transforme essa pedra em pão. Tirando a comparação do alimento, Jesus responde, não só de pão viverá o homem. Mas ele faz essa citação dentro de um contexto, quando o povo de Israel sai do Egito, eles viveram como escravos, e percebam, tentam imaginar a situação. O povo de Israel saiu do Egito, está caminhando no deserto, tem uma coluna, né, ao longo da noite de fogo e ao longo do dia de fumaça, que mostrava a presença de Deus. Então eles conseguiam ver a presença de Deus, Deus estava ali com eles, mas ao mesmo tempo eles começaram a ficar com fome, começaram a ficar com sede e assim começaram a duvidar. É isso mesmo? Né? Senhor, você nos tirou do Egito para passar fome aqui? E é nesse contexto que essas palavras aqui de Jesus, elas ecoam, não só de pão viverá um homem, ou seja, buscando a confiança. A segunda tentação, ela não questiona a divindade de Jesus, mas agora reflete a respeito da autoridade. Então o diabo pega Jesus, leva para um alto do monte, mostra todos os reinos e de repente diz assim, olha, se você me adorar, se ajoelhar, você terá todos eles, porque me foi me dado e eu dou a você também. É interessante quando a gente olha como paralelo
lá na tentação de Adão e Eva, o diabo também inverte aquilo que Deus havia dito para Adão e Eva. E o que ele faz? Ele diz assim, não vai ter problema algum se você comer do fruto dessa árvore, né? Porque, na verdade, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. O diabo é o pai da mentira, de perverter, de mudar as situações. E em resposta, o que Jesus disse? Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. E a terceira tentação que Jesus passa, novamente Jesus coloca em dúvida, em xeque, se Jesus é o Filho de Deus, mas agora ele se utiliza de uma outra estratégia. Ele cita a palavra de Deus. Ele se apropria de um texto do Antigo Testamento, de Salmo 91, e coloca dentro de um diálogo. Ele pega Jesus, leva em cima do templo, lá de Jerusalém, e diz assim, se jogue aqui, porque diz as Sagradas Escrituras que os anjos vão te pegar e você não vai se machucar. Interessante que quando ele cita o texto do Salmo 91, ele pega o texto fora do contexto, como isso é normal também acontecer. E justamente o Salmo 91 fala da vitória de Deus sobre o próprio diabo. Enfim, a resposta que Jesus dá é bem simples: não ponha à prova o Senhor seu Deus. A gente percebe um paralelo na primeira tentação com a segunda tentação. Assim como aconteceu com Adão e Eva, a tentação de Jesus, o diabo tentou a mesma coisa: retirar de Jesus a sua identidade, a palavra, qual era o desejo e a vontade de Deus. Na primeira tentação, o ser humano caiu. Na segunda, Cristo venceu. Cristo venceu a tentação por mim e por você. Ele sofreu a tentação por mim e por você. Nós entendemos muito melhor quando nós ouvimos aquilo que Jesus diz aos discípulos, num contexto também muito difícil. Ele vai dizer assim: no mundo vocês vão sofrer, mas não tenham medo, não fiquem aflitos, pois eu venci o mundo. Jesus venceu o pecado, porque ele foi tentado de todas as formas e não pecou. Jesus venceu a morte, porque ele se entregou voluntariamente na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Jesus venceu o diabo ao declarar que o diabo não tem poder sobre ele. Já que o diabo não conseguiu levar o Filho de Deus à queda, ele agora tenta aqueles que estão unidos a Jesus, aqueles que estão unidos a Ele em fé, colocando todas as tentações possíveis. É por isso que nós, seres humanos, somos tentados sim, tanto na carne, tanto no nosso corpo, como também em Cristo, como filhos de Deus. Nós somos tentados a abandonar aquilo que nós cremos, abandonar a nossa fé. Assim, já que nós reconhecemos qual que é o propósito das tentações, que é nos afastar Cristo das nossas vidas, nós já conseguimos lidar melhor, usar os instrumentos que Deus nos oferece para lutar contra as tentações. Não é o objetivo hoje falar sobre isso, mas vale uma breve reflexão. Quando vocês estão sendo tentados, como é que vocês respondem à tentação? Quando vocês estão sendo tentados, quais são os instrumentos, as armas que vocês utilizam para lidar com elas? Já que a gente sabe que é impossível o ser humano não ser tentado, como é que nós lidamos como igreja, como filhos de Deus, diante das inúmeras tentações que nós vivenciamos na nossa vida? Bonhoeffer, quando esteve meditando a respeito das tentações, 5 anos antes de tudo aquilo que iria acontecer, não tinha ideia nenhuma, talvez poderia imaginar aonde isso iria, o que iria acontecer, mas na época que ele escreveu esse pequeno livrete, ou refletiu a respeito desse tema,
Ele não tinha ideia daquilo que ele vivenciaria. Assim eu digo que nós também não sabemos quando uma tentação ela vai pesar sobre os nossos ombros. Pelo menos ninguém nos diz, assim, Mateus, daqui a um ano você vai passar por isso, se prepare. A gente não sabe, né? As tentações, elas simplesmente acontecem. De repente a gente acorda e estamos lidando com algo que antes nós não estávamos lidando. Então, talvez uma primeira orientação é não espere que a tentação ela sobrevenha na sua vida para então vocês se prepararem para elas. Também nos momentos tranquilos, onde, né, no contexto da sua vida, as tentações não estão pesando demais, se alimente de Cristo, se alimente da sua palavra. Busque se fortalecer na certeza de que você não está sozinho. O Salvador Jesus está caminhando com você. Mas se por acaso você está passando por uma tentação agora, hoje, saiba das promessas que Deus faz para mim e para você. Jesus Cristo, Ele venceu todos os seus pecados. Ele venceu a morte e também o poder do diabo. Jesus, Ele não vem com ses, ou não vem colocar dúvida, olha, se você fizer isso, então eu te darei aquilo. Ele não faz exigências para nós, mas Ele vem com braços abertos e diz, olha, se você está cansado, está pesado o seu coração, venha, despeje aqui no altar, na casa de Deus, os seus muitos pecados e receba de mim o perdão. É isso que eu ofereço a vocês. Este é o teu Salvador. Cristo foi tentado, mas venceu a tentação. E todos aqueles que estão unidos pela fé têm a companhia, a presença dele nas suas vidas. Toda e qualquer tentação, tanto na carne como no espírito, tanto no corpo como na fé, ela pode ser pequena ou ela pode ser grande. Ela tem um único objetivo: nos afastar da comunhão dos cristãos, nos afastar da casa de Deus, nos afastar das promessas eternas. Por isso, Bonhoeffer, mesmo passando por uma situação muito difícil na sua vida, nunca deixou de orar: não me deixe cair em tentação, Senhor. Em outras palavras, não me deixe abandonar essa fé. Não me deixe que as suas promessas não estejam na minha vida e no meu coração. Em outras palavras, não me deixe passar por isso aqui sozinho. Esteja comigo. E da mesma forma, eu quero convidá-los a também, em todos os momentos onde vocês sentirem o peso do pecado, das tentações nas suas vidas, orem o Pai Nosso e orem essas palavras: ó Senhor, não me deixe cair em tentação. Não me deixe me afastar da sua palavra, não me deixe afastar de Ti. Fortaleça a minha fé. Caminhe comigo, que eu não esteja sozinho, que Tu esteja comigo, hoje e sempre. Mesmo que eu passe pelos vales da sombra da morte aqui nesta vida, mesmo que eu seja preso e viva sobre circunstâncias horríveis, eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que o Salvador Jesus está comigo, hoje e sempre. Amém. Querida igreja, eu gostaria de convidá-los a se colocar em pé, para juntos a gente realmente testemunhar essa fé, não da boca para fora, mas do coração. Essa fé ela é importante para as nossas vidas. É importante quando a gente testemunha, não só dentro aqui da congregação, mas também para fora, para a vida no dia a dia, mas também na certeza de que Jesus caminha conosco. A gente se utiliza das palavras do credo apostólico dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado.
Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna.